Oi, oi, oi! Boa tarde, pessoal! Como vão? Tudo bem com vocês? Oi, Gisele! Oi, Natália querida! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos para a nossa live de hoje, a última dessa semana, falando sobre vida consciente, sobre o ambiente, como ele impacta, como ele movimenta a nossa vida, como ele influencia tanto na nossa saúde quanto no nosso futuro. Hoje a gente vai falar sobre os 3 primeiros anos de vida. O que acontece depois do nascimento, né? Essa criança nasce e aí? O que a gente vive de experiência nisso tudo? Boa tarde, todo mundo! Sejam bem-vindos! Boa tarde, minhas alunas! Que bom que vocês estão aqui! Gente, eu tô com meus cabelos virados no negócio. Amanhã eu vou fazer algo. Boa tarde, Rosi! Geralda, querida, tá sempre com a gente. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Dali tá sempre assistindo com a gente. A Rita, a Dreise, a Jo. Tá frio, sim. Tá vendo que eu tô com frio, né, Rose? Está frio, sim. Estou bem quentinha e ó, tomando um chimarrão para me ajudar. Lu, muita gente chegando, a Kelly, sejam todos bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Contem para mim, quem assistiu a semana toda? Levantem a mãozinha aí, mandem algum sinal de fumaça, porque eu vejo vários de vocês todos os dias aqui e eu acho isso incrível. Acho demais esse comprometimento de vocês, esse compromisso, estar todos os dias assistindo. Me contem, quem assistiu a semana toda? Beth Mendonça, um beijo pra ti. A Dai assistiu a semana toda. A Gisele, a Tei, linda. Lívia, seja bem-vinda. Camila, muita gente, muito bom ter vocês aqui. A Vanessa falou que perdeu só da gestação. A Dali só não assistiu ontem. Muito bom. Vamos começar? Vamos começar falando sobre proteção, né? Proteção. Por que proteção? Porque no fundo, deixa eu só arrumar minha câmera que estava muito alta. No fundo, o que uma criança, quando ela nasce, o que ela precisa? Ela precisa viver num ambiente de proteção, de acolhimento, de segurança. Existe uma frase, a Lu, querida, falando que teve que se esforçar para estar aqui, vários ajustes para conciliar. Que bom, Lu, seja bem-vinda sempre, tá? Existe uma frase que ela fala o seguinte: por trás de uma criança segura, existem pais que passam segurança. Então, esse entrar num ambiente seguro, esse estar num ambiente seguro é extremamente importante. Esse passar essa segurança para a criança, então a criança nasce e viver essa experiência de segurança, de estar no colinho dos pais, de estar próximo dos pais, é vital para a criança estar próximo dos pais. É vital para a criança estar no colo dos pais. E aí, eu não sei se vocês já escutaram, né? Lembrem-se de compartilhar essa live, tá? Para as pessoas que vocês acham importante assistir. Eu não sei se vocês já escutaram, mas aquela coisa assim: ai, não pegue no colo, tá pegando demais no colo, e não sei o que, essas coisas todas. O que a gente pode aprender com tudo isso? Assim como vocês têm filhos, alguns não têm, eu tenho, qual a experiência que eu já vivi com isso? No fundo, eles ficam no colinho da gente só quando eles são pequenininhos. Depois de grande, eles até vêm, mas assim, 10 segundos e já saem. Não tem mais colo. Alguém viu uma criança com 15 anos que não sai do colo do pai e da mãe? Não existe isso. Não existe, entende? Não existe isso. A criança necessita. Nós somos os únicos mamíferos que somos mamíferos
e criamos os nossos filhos, ou queremos criar os nossos filhos como se não fossem mamíferos. Existe uma outra frase que fala o seguinte: se a criança não precisasse de colo, ela já nasceria caminhando. Vocês me entendem? É tão aqui, sabe? Não é difícil de compreender. Só que a gente entra numa coisa tão doida desse mundo, assim, com regras tão doidas, histórias tão doidas, e a gente se perde nisso tudo. Então, quando a criança nasce, o que a criança precisa? Um ambiente de proteção. E esse ambiente de proteção é o colo de pai e mãe, é o carinho de pai e mãe, é estar junto de pai e mãe. Vocês sabem, vou contar uma história para vocês. Uma história não, um estudo para vocês. Existe um estudo lá dos Estados Unidos e que tinha que durante pós-parto a única indicação foi pegue o bebê no colo. Vocês acreditam que o simples fato das mães pegarem o bebê no colo reduziu o índice de mortalidade? Só de pegar o bebê no colo. Então a gente entra numas paranoias, entramos numas leis que a gente inventa, sei lá da onde que a gente inventa essas coisas todas. E o que eu noto, que às vezes as pessoas que falam, que tem essa frase, né, que não pode pegar no colo, que tem que deixar chorando, muitas vezes são pessoas que têm a própria criança ferida, a própria criança machucada, sabe? E quem sabe ele viveu essa experiência e ainda está na dor disso tudo, Ju, gratidão a ti. Amar, linda, acredito sim, a conexão energética entre mãe e bebê. A Deia, minha sobrinha tem 5 anos e mama na mamadeira e qualquer coisa quer o colo da mãe ou da avó. Tem alguma idade limite para isso? Vamos falar sobre isso, tá, Deia? Vamos falar. Então, quando eles são bebezinhos, eles necessitam dessa presença, eles necessitam desse cuidado. E ali é onde passa a segurança. As crianças são consideradas bebês até os 5 anos de idade. Até os 3 anos de idade. As crianças são consideradas bebês até os 3 anos de idade. E é comprovado que a partir dos 4 anos, se tem um tsunami, ela pode até mesmo se salvar. Com menos de 3, ela não sobrevive. Então as crianças precisam de nós. E de nós, quem é nós? Quem é esse nós? Dos pais. As crianças precisam dos pais. As crianças precisam viver essa proteção, precisam viver essa maternidade, estar no colo dos pais, receber o carinho, receber o apoio. E como eu disse para vocês, o simples fato de pegar o bebê no colo reduziu o índice de morte no hospital dos Estados Unidos. Mara, e quando a criança vem para casa, ela dorme no quarto do casal? O ideal é que ela durma com os pais. Eu não estou falando necessariamente na mesma cama, né? Mas assim, que esteja muito perto, próximo, pertinho. Porque a respiração dos pais também estimula essa criança a respirar. Existem vários estudos que falam a respeito disso. Então é necessário que a criança durma próximo dos pais. Eu não sei se vocês já viram aquela situação assim: coloquei ele no quartinho dele, ele não dorme, mas coloquei no nosso quarto, ele dorme. As crianças precisam dos pais, principalmente quando são recém-nascidos. Não estou falando necessariamente de dormir juntos, na mesma cama, mas estar muito próximo é muito importante, tá? Muito importante. Então, a gente viver essa experiência faz com que essa criança se sinta mais segura, mais amada, mais protegida. Não sei se vocês sabem disso, mas muitas vezes, como eu vou falar isso para vocês?
Como eu vou dizer isso para vocês? Uma criança que às vezes até mesmo sofre algum tipo de abuso ou de violência, ela não está com os pais próximos. É como se a alma dos pais, é como se a energia dos pais não estivesse ali. Porque para uma criança sofrer algum tipo de abuso ou de violência, onde estão os pais? Me entendem? Os pais captam no ar as coisas que estão acontecendo. Captam no ar. Se esses pais estão distantes, eles não veem que o filho está correndo risco. Quantas vezes vocês já escutaram que meu filho foi abusado sexualmente dentro da minha própria casa e eu não vi? Várias vezes a gente já escuta isso, né? Então, muitas vezes isso representa uma desconexão entre nós e os nossos filhos. E essa desconexão, na grande parte, vem lá dos primeiros dias de vida. Lá dos primeiros dias de vida, a gente já a gente nem constrói uma conexão mais profunda. Vocês estão me entendendo? Me mandem coraçõezinhos, qualquer coisa, se vocês estão me entendendo. Então, uma criança que tem energeticamente o pai e a mãe próximo, porque esse laço, essa proximidade, esse cuidado, essa proteção, vem ali dos primeiros dias de vida. É uma criança que dificilmente sofre algum tipo de violência ou abuso, tá? E aí a gente, inclui tudo isso no nosso coração. Já atendi muitas crianças que sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de violência, e são crianças sozinhas. É aqueles pais que muitas vezes, sem julgamento, gente, sempre a gente olha com muito respeito, mas muitas vezes assim, ai doutor, eu vou levar meu filho aí, você vê o que você faz. Sabe assim, que chegam lá no consultório e soltam a criança lá, entende? E não tem esse cuidado mais próximo, esse olhar mais próximo, e aí fica, sabe, um chamado não só, né, para os outros, mas para nós. E às vezes nós nos questionarmos até que ponto que nós estamos próximos dos nossos filhos ou não, acompanhando nossos filhos ou não, energeticamente sendo anjos na vida deles ou não. Então isso fica algo para vocês olharem, né, em relação à experiência de vocês, que vocês viveram quando vocês eram crianças, a experiência de vocês agora na maternidade, ou a experiência de vocês quando desejarem ter filhos, que tem muitas pessoas que não têm filhos que assistem o Vida Consciente. Toda vez tem muitas pessoas que assistem. E eu acho isso incrível, porque é isso que eu quero. O maior propósito do Vida Consciente é preparar pais e mães de forma consciente para receber essa criança que está vindo. Então, o colo é bem-vindo, o carinho é bem-vindo. Como diz aquela frase, se eles não precisassem de colo, eles nasceriam caminhando. A Day falou que tá pensando em ter. Eu sou uma que nem sou mãe ainda, a Julinda, e tem várias outras aqui, Ju, como você, que ainda não são mães. E é lindo, porque o que acontece, Ju? E todas nós, quando nós escutamos essas informações, nós começamos a trabalhar um processo de cura dentro de nós. E nós vamos curando vários conteúdos, pelo simples fato de escutar e estar aqui. E aí, quando nós decidirmos ter nossos filhos, todos esses conteúdos de alguma forma já foram trabalhados. Todas essas experiências de alguma forma já estão trabalhadas. E aí a gente tem um caminho muito mais leve nessa maternidade. Ah, lindas! Olha só como é interessante tudo isso, né? Muito bem. Tô vendo aqui as mensagenzinhas de vocês. Tem várias que não são mães. Então, o primeiro contato é a proteção. Proteção, carinho, colo. Esse é o primeiro contato.
Essa é a primeira necessidade de ter o filho, é a primeira necessidade da criança. Contato, carinho, proteção. Muito bem. O segundo é a alimentação, é a amamentação. Tati, a maternidade foi a melhor coisa que já me aconteceu. Meus filhos são força. Linda. Muito bem. Estou no mercado te ouvindo, querida. Alimentação, amamentação. Vou contar algo para vocês. Quando uma criança é amamentada no seio da mãe, no peito materno, essa criança, ela vive ali e ela experimenta ali pela primeira vez na vida dela a experiência de abundância. O peito materno, ele traz para a criança a experiência de abundância. A primeira vez que nós nos conectamos com a abundância é por meio do peito materno. Por isso ele é muito importante. E muitas vezes, quando eu não vivi a amamentação no peito de minha mãe, pode ser que eu não tenha esse senso de abundância. Ou pode ser até mesmo que eu tenha certa abundância na minha vida, mas não consigo ver essa abundância. Exatamente, a Ju já captou a mensagem. Por isso é importante livre demanda? Yes. Se a gente mama a cada 3 horas, a cada 2 horas, né? Mama com horário marcado, isso não é abundância, não temos abundância, nós temos escassez aqui. Então, o ideal é ser livre demanda. É ali que a criança vive pela primeira vez a experiência de abundância. É ali que ela vive pela primeira vez a experiência de abundância. No peito materno, por meio da livre demanda. Se a gente é amamentado com hora marcada ou dilata, ainda mais dilata. Leite dilata, o que acontece no leite dilata? Economia, a gente tem que economizar, não pode gastar, não pode gastar que eu falo, não pode sobrar, tem que fazer bem certinho, porque senão vai fora, é dinheiro jogado fora, tem toda uma outra configuração. E aí muitas vezes os pais têm que fazer milagres para conseguir pagar esse leite. E aí qual que é a percepção da criança, né? Que a criança é um custo, que é um gasto, que é uma preocupação, que a criança traz um problema para os pais, totalmente diferente de abundância. Então, nossa primeira experiência de abundância é por meio do leite materno. Quando a gente faz a verificação do leite materno pelo microscópio, ele é brilhoso, branco, lindo. Quando a gente faz a visualização do leite de lata pelo microscópio, ele é preto e opaco. Não tem vida ali. Mara, e se eu precisei fazer uso de leite de lata, tá tudo certo, tá tudo bem. E foi assim, e essa é a sua história. O mais importante é a gente compreender e olhar para aquilo que seria o ideal. Quando a mãe não quer mais amamentar, a gente precisa observar tudo isso, né? Por exemplo, não quero, né? Nesse momento eu tô falando desse não quero mais amamentar. A criança tá com 40 dias, 2 meses e a mãe não quer mais amamentar. A amamentação, o que a amamentação representa, né? Além da abundância. Mas vocês conseguem concordar comigo que a amamentação é que mantém essa criança viva? É o alimento dessa criança? Faz sentido para vocês? Então, assim, a amamentação mantém nossa criança viva, mantém nossa criança saudável, é o alimento dela. É tudo que ela precisa. Certo? Certo. Muito bem. Quando a mãe simplesmente decide não mais amamentar,
inconsciente ou consciente, subconsciente, existe um não para a vida desse bebê. Mas isso é extremamente profundo, gente. O simples fato de eu dizer não quero mais amamentar é um não para a vida da criança. Mas assim, respirem, não fiquem achando que, meu Deus, então eu quis, sei lá, fazer o que com meu filho. Não entrem nisso, porque nós somos muitas vezes o reflexo da nossa própria gestação. Então, muitas vezes, quem sabe você não foi amamentado. E você está simplesmente duplicando isso, você está replicando isso, você está trazendo isso novamente. Só vamos ficar com as informações. E aí a gente precisa perceber isso. Que às vezes eu estou dizendo um não para a vida dessa criança. Porque ela depende de mim, depende do meu leite para viver. E ao mesmo tempo, quando a criança diz um não para o seu leite, já viram aquela configuração que a criança não quer mamar? Ela não quer o leite da mãe. Ela não quer mamar. Existe um não da criança. Um não da criança para a mãe. Um não da criança para a mãe. E aí, Mara, da onde vem esses conteúdos? Muito profundos, gente. Parem para pensar comigo. Não é uma coisa rasa. A criança simplesmente dizer, não quero mais o seu leite. Porque é aquilo que mantém ela viva. Aí, se essa criança diz, não quero mais o seu leite, ela não está em idade para comer alimentos, ela é um bebê. Essa criança olha para onde? Para a vida ou para a morte? E aí já vem um monte de conteúdo aqui. E às vezes a criança não está olhando para a vida. E aí temos muitas coisas por trás disso tudo. E destrinchar tudo isso, ir para cada ponto que pode ser, é bastante conteúdo. Então existe um não da mãe para a criança, e existe também um não da criança para a mãe. A Geralda lindinha, eu não aceitei o leite da minha mãe. A Helena mamou até os 11 meses e depois não quis mais, eu tinha muito leite. Qual é o momento ideal para fazer um desmame? Qual é o momento ideal para fazer um desmame? Quando a criança começa a caminhar. Quando a criança começa a caminhar, é o momento que ela tem possibilidade de pegar o próprio alimento. Ali é o momento ideal para fazer um desmame. Existem muitas situações em relação a isso. Por exemplo, Mara, eu não fui amamentada. Então, se eu não fui amamentada, eu posso trazer isso para minha experiência com os meus filhos e quem sabe não amamentar os meus filhos ou compensar essa falta que foi lá atrás. E aí, por exemplo, então vamos lá, vamos organizar. Mara, não fui amamentada. Quando eu tiver filhos, eu posso também não amamentá-los ou compensar tudo isso. O que é compensar tudo isso? É super amamentar. Então, assim, a criança tem 4, 5 anos, desculpa, e eu continuo a amamentar, entende? Então, às vezes eu estou num nível de compensação. Se eu trabalhei essa informação de alguma forma dentro de mim, se isso não é mais um conflito, nunca foi um conflito dentro de mim, naturalmente a gente vai amamentar a criança de forma natural e sem essas compensações, sem de mais e nem de menos, tá? Então, o leite materno é a nossa primeira experiência com abundância em nossa vida. Crianças que são amamentadas no peito em livre demanda têm muito mais acesso a essa experiência de abundância do que outras que não viveram essa experiência nessa configuração. Tô vendo aqui as mensagens de vocês.
muitas coisas, né? Muitas coisas começam a vir nisso tudo e a gente começa a perceber vários conteúdos. É muito profundo, gente, tudo isso. Muito profundo. São dias de estudos pra gente destrinchar cada cantinho desse, sabe? Cada cantinho desse. Mara, tive que interromper porque nosso filho teve icterícia e era do meu leite a causa, a Márcia, né? E aí olha tudo que tem por trás disso. Qual o limite máximo para amamentar? Não existe assim um limite máximo. O momento ideal para fazer o desmame é quando a criança começa a caminhar. Mas olha só que interessante, né? Eu acho que a Organização Mundial da Saúde fala que nós deveríamos amamentar até 2 anos. Acho que é isso, né? Até 2 anos, 2 ou 3 anos, alguma coisa assim. E você sabe da onde? Vocês sabem da onde que surgiu isso? Olha só, né? Porque lá na África, as crianças nasciam e morriam muito precocemente. Pela questão das necessidades e falta de alimentos. Então, foi criada uma lei que as mães deveriam amamentar até os 2 anos de idade. Uma lei não, desculpa. Uma normativa, até os 2 anos de idade. Para quê? Para diminuir esse índice de morte. Então, eu quero que vocês percebam que essas normativas e orientações nem sempre são coisas estudadas, ou às vezes entram realmente nessa necessidade. Vocês conseguiram entender? Que essa informação vem porque lá as crianças morriam muito precocemente, por falta de acesso a alimentos. Então, uma das formas que a Organização Mundial da Saúde encontrou era orientar e incentivar essa amamentação até mais ou menos 2 anos de idade para reduzir o índice de morte. Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? A Celice. Realmente, Mara, não fui amamentada porque minha mãe biológica teve eclâmpsia, e amamentei meu filho leite materno exclusivo em livre demanda até os 7 meses. No total, me amamentou até os 3 anos. Amo aprender sobre esse assunto para me preparar melhor quando vierem meus filhos. Natália, querida. Muito bem. Então, nem sempre, assim, é uma orientação, é o ideal. Às vezes é baseado num estudo, às vezes é baseado num país, às vezes é baseado numa situação que está acontecendo, o que aconteceu especificamente, sabe? Entenderam? Simplesmente isso. Qual que é o momento ideal do desmame? Quando a criança começa a caminhar e começa a pegar o seu próprio alimento. Esse é o momento ideal. Existe algum malefício em amamentar por muito tempo? Lili, não existe um malefício, mas eu vou falar algo sobre isso. Vamos falar sobre a amamentação por muito tempo e as crianças dormirem no quarto dos pais por muito tempo, tá? Algo nesse sentido. Esse excesso, assim, esse ir além. Então, assim, quando a gente amamenta por muito tempo, ou a gente, muito longo tempo, né? Longo tempo, às vezes essa criança tá muito bebê ainda, sabe? Existe uma frase que fala o seguinte: o que é lindo aos 6 é insuportável aos 12. Então, às vezes, a gente pode tomar um pouquinho de cuidado, porque o natural é a criança viver uma certa independência. Então, o natural e o nosso nível evolutivo é eu nascer, me desenvolver, crescer e me afastar dos meus pais. Então, uma criança que tá lá com seus 3 anos de idade, muito próxima, não sai de perto dos pais, continua na amamentação, só quer dormir com os pais. Vocês conseguem entender que tem algo que não tá legal? E eu não tô falando que não é para dormir, não é nada disso. Eu quero que vocês entendam que tem um conjunto de situações. Porque o natural é esse desenvolvimento da criança, essa independência da criança, mesmo sendo dependente. A criança, ela é totalmente exploradora, naturalmente ela é exploradora. Quando ela começa a caminhar, o natural é essa criança ir, simplesmente ir, sair.
largar tua mão e sair. Agora, se essa criança não tá vivendo essa experiência de sair, de se afastar de mim, tá muito grudada, tá muito junto, tá lá com os 3 anos de idade, tá sendo amamentada no peito, só quer ficar no peito, vocês entendem que pode ser que, quem sabe, essa criança não tá se desenvolvendo da forma que ela poderia se desenvolver? Consegui trazer clareza para vocês? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala aqui nas redes sociais. Porque eu falar qualquer coisa eu já recebo mensagem, sabe? É um saco essas coisas. Conforme que a gente fala, as pessoas já mandam mensagem, sabe? Ah, porque então você está dizendo que as crianças não devem ficar perto dos pais. Não é isso. É que tem situações assim que tá estranho o negócio, que é demais. É demais. Então, assim, não tem problema, né? Ai, Mara, será que tem problema tu amamentando até os 3 anos de idade? O ideal é a gente olhar o todo ao redor. Como que tá o nível de independência dessa criança? Como que está o desenvolvimento dessa criança? Às vezes não tá num bom desenvolvimento. Às vezes a criança não tá indo pra vida, não tá se desenvolvendo como poderia se desenvolver. E aí tem algo que a gente pode olhar. Fica claro? Fica. Então a gente olha o todo. Sempre olha o todo. Às vezes vocês me mandam, Mara, né? Nosso filho tem 5 anos e ele ainda quer dormir com a gente. Gente, eu sempre quis dormir com meu pai e com a minha mãe. Dormir, sempre que eu podia, dormia com a minha mãe. É a coisa mais deliciosa do mundo. Mas não dormia toda noite. Tinha dias específicos, né? Quando vinha visitar ela. Eu só parei de dormir quando me casei. Quando eu vinha visitar ela, eu dormia com ela. Porque era muita saudade, porque a gente queria ficar junto. Aí depois que me casei, parei de dormir com ela. Mas eu quero que vocês entendam, assim, que tem uma coisa que é meio estranha e tem um movimento que é saudável. E toda criança quer dormir com o pai e com a mãe. Toda criança quer estar junto. Basta a gente, às vezes, ter um equilíbrio nisso tudo. Sim, meu filho era apegado demais, nem brincava com as outras crianças nas festinhas de aniversário. Isso, Celice. É nesse sentido que eu quero mostrar. Que às vezes, assim, tem algo que não tá ok. E aí a gente precisa olhar mais profundo para isso. O que tá acontecendo com essa criança que ela tá tão próxima dos pais, que ela ainda tá sendo amamentada no peito, que ela não vai dormir na casa da avó, que ela tem medo de ir pra aula, entende? É um conjunto de situações, que ela só quer dormir no colo dos pais ou no quarto dos pais, entende? Então a gente começa a olhar para um conjunto de situações e não para uma situação em isolado. Perfeito, perfeito. É isso que eu quero que vocês compreendam. Então não existe um certo, um errado, existe um olhar para um conjunto de situações e ver o que está acontecendo aqui. Isso que é o ideal. A Isa, eu nunca quis dormir com os meus pais. Isa, por que você nunca quis dormir com os seus pais? Querida, eu sempre brinco. O Rodrigo também, ele é todo diferente, assim, meu esposo. Ai, ele não entra nessas coisas assim. Eu sou totalmente o oposto. Eu queria dormir, eu queria ficar junto. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade e às vezes eu dormia no sofá e eu não acordava. Olha só que coisa, né? Não acordava pro meu pai me pegar no colo e me levar pra cama. Entende? Então, assim, são situações, mas são situações isoladas. Agora, quando a gente olha para um conjunto todo, a gente precisa perceber que às vezes existe algo ali, né? Existe algo ali. Muito bem, muito bem. Então, cuidados, amamentação, a gente falou um pouquinho sobre isso. E aí, o desfraude, né? O desfraude somente a partir dos 2 anos de idade, tá, gente? O cérebro da criança, ela está na fase anal. Muitas vezes, se a criança apresenta a possibilidade de ser desfraudada antes, tá tudo bem, mas se isso é algo dela, tipo, Mara, ela não quer mais que coloque a fralda, ela tá indo no banheiro, é dela, ok, tá tudo certo. Mas o processo do desfraude realmente
O ideal é que seja a partir dos 2 anos de idade, que está na fase anal e o cérebro está pronto para esse aprendizado, tá? Antes disso, muitas vezes gera muito traumas, muitos conflitos. Se a gente força isso na criança, ela não tá pronta ainda e muitos problemas com isso depois. Então, cuidem disso, tá? A Isa, só quero dormir sozinha. Tô vendo aqui as mensagens de vocês. Sim, a cama dos pais muitas vezes é mais gostosa. Muito bem, muito bem. Olha a Isa. A Isa é um caso à parte, né? Porque hoje ela não dorme nem com o marido dela. Querida. Então, esses são pontos bem importantes. Vamos dar continuidade aqui. Olha só. Eu tava falando sobre a amamentação e aí eu não falei sobre algo importante. Muitas vezes nossos conflitos orais, eu deixei aqui uma colinha para lembrar de falar algumas coisas para vocês. Nossos conflitos orais, dentro da biologia celular, os nossos conflitos orais, muitas vezes, gente, tem aqui a Jo, a Dreise e Lindona, minhas alunas, elas estão ajudando a responder vocês, tá? Tô vendo aqui que a Jo tá respondendo. Muitas vezes nossos conflitos orais, eles vêm dessa experiência da amamentação. Então, dentro da biologia celular, os vícios orais estão relacionados lá a nosso período de nascimento e amamentação. Vamos organizar isso. Então, eu sou viciada em cigarro, em comida, colocar o dedo na boca, sei lá, coisas assim. E aí, quando eu vivo essa experiência desses vícios de forma oral, a nossa primeira experiência com estímulo oral é lá no peito da mãe. Então, muitas vezes, esses vícios de forma oral estão correlacionados à época da amamentação. Porque lá é a nossa primeira experiência, o nosso primeiro contato com a boca. E não necessariamente com outras situações. Então, é bem importante a gente perceber. Igual, por exemplo, e olha só como é um conflito oral. É um conflito oral. Percebam o seguinte, acompanhem comigo que eu vou tentar explicar para vocês. Então, assim, a pessoa para de fumar, certo? Aí ela começa a fazer o quê? O que a pessoa fala quando ela para de fumar? Que ela engordou. Porque daí ela começou a comer mais. Vocês conseguem entender que eu só troco o negócio, mas o conflito continua sendo o mesmo e continua sendo minha boca? Conseguem entender? Faz sentido? Mandem coraçõezinhos pra mim se faz sentido pra vocês. Então, eu parei de fumar, mas aí eu falo que eu engordei. Conseguem entender que eu só troquei o negócio, mas que o conflito continua o mesmo? O negócio é aqui. É aqui, na boca. Isso, perfeito. Aí, vamos lá. Quando eu vou fumar, o que as pessoas falam? O que as pessoas falam quando elas querem ir fumar? Quando eu vou fumar, como se eu fumasse. Quando as pessoas vão fumar, o que elas falam quando elas vão fumar? Que elas vão fumar para se acalmar, para relaxar, entende? Para se acalmar, para relaxar, ok? Para se acalmar, para relaxar. Geralmente é esse o diálogo. O cigarro me relaxa, o cigarro me acalma. Elas falam sobre isso. Quem é que deveria acalmar a criança lá atrás? Quem é que nos acalmava? Teoricamente, não é nossa mãe? Teoricamente, possivelmente, essa pessoa que faz uso de vícios orais. Vocês conseguem fazer uma ponte que temos um conflito aqui, quem sabe materno?
A Silvia despirocou. Exatamente isso. Estão conseguindo acompanhar? Quem que é que nos acalma? Quem que é que tinha o trabalho, teoricamente, de nos acalmar? A mãe. Mari, por que você fala da mãe? Porque a nossa primeira experiência de boca é no peito da mãe. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E muitas vezes, quando a criança chora e o pai pega, o pai não consegue acalmar. É a mãe. Quem é mãe sabe disso. A criança tá lá chorando, 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 o pai pega, o pai tenta fazer de tudo, não acalma. A criança quer a mãe. Só a mãe pegar no colo, a criança calma. Sim, bebida também. Estão entendendo? Estão fazendo uma ponte com tudo isso? Estão fazendo uma ponte com tudo isso? Meu Deus, tô vendo aqui a Mai escrevendo as mensagens de vocês. Ai, Jesusinho. Interessantíssimo. Minha avó teve 4 filhos e só amou a primeira. Os outros 6 tiveram vícios orais, cigarro, unha, bebida, compulsão. Entende? Gente, é muito profundo tudo isso. É muito conteúdo por trás de tudo isso. E aí, assim, quando a gente senta para estudar o Vida Consciente, é sentar para estudar o Vida Consciente. E a cada descoberta, assim, a gente tem quase um negócio. Que daí a gente começa a perceber, olha só, faz todo sentido, sabe? A gente começa a perceber tudo isso. Muita coisa, né? Muita coisa. E aqui também entra a questão da chupeta. Vamos lá. Fiquem comigo, me acompanhem. Quando a mãe dá a chupeta para o bebê, vocês conseguem entender? Se eu puder, eu vou falar sobre roer a unha. A Jocelene já colocou algo aqui. Vou escrever aqui para falar sobre isso. Sim, o roer a unha pode ser um conflito oral? Pode sim, ele entra dentro do conflito oral, mas ele também tem uma outra representação. Quando nós damos a chupeta para o bebê, qual que é o intuito de dar a chupeta para o bebê? Quem responde para mim? Por que eu dou a chupeta para um bebê? Quem me responde? Quem me responde? Por que eu dou a chupeta para um bebê? Qual que é o intuito de dar a chupeta? Acalmar. Perfeito. Então eu dou a chupeta para o bebê se acalmar. Quem deveria acalmar o bebê? A mãe. A mãe acalma o bebê. A mãe faz o bebê parar de chorar. Vocês conseguem entender que a chupeta é um substituto da mãe? A Tati para acalmar sozinho. Para calar a boca. Conseguem entender que a chupeta é um substituto da mãe? E aí assim, Mara, meu Deus, tá errado dar chupeta. Gente, não tem errado ou certo, só fiquem com as informações. Eu também tentei dar chupeta. Teve uns momentos que o João me deixava doida. Não parava. Ai, eu queria dar chupeta para ver se ele me largava um pouco. Tentei várias vezes que ele chupasse uma chupeta para eu dar uma respirada, mas ele não chupou a chupeta. E aí vou explicar para vocês por que a criança não chupa a chupeta. Ou por que ela chupa a chupeta. Então... A Isadora linda. Tomo muito chimarrão, será que estou mamando? Isa, relaxa. Então, olha só. A chupeta, no fundo, é um substituto da mãe. Sim, tem momentos desesperadores
que a gente faz qualquer coisa para a criança pegar a chupeta e parar de chorar. Ao mesmo tempo, nós precisamos compreender que é um substituto. E aí, olha só. Se a gente ensina essas coisas para os nossos filhos, e tá tudo certo quem deu e a criança pegou, gente. Tá tudo bem. Às vezes, no momento de desespero, era isso que tínhamos para o dia. Só que a gente precisa aprender o que tem por trás de tudo isso. E aí, quando a gente dá a chupeta para a criança se acalmar, a gente tá dando algo externo, alguma coisa. A gente tá dando um negócio para ela se acalmar. E muitas vezes isso faz com que a criança não esteja próxima da mãe, né? Ou não sinta esse carinho, ou não sinta naquele momento a proximidade da mãe, enfim, são N situações. Mas é o que eu quero mostrar. Uma criança que pega a chupeta é porque realmente, quem sabe, ela sente que a mãe não está tão presente. Uma criança que não pega a chupeta é uma criança que tem a mãe presente. Uma criança que não chupa chupeta, ela não precisa de chupeta. Porque ela tem a mãe. Ela tem a mãe. Sabe quando elas jogam a chupeta fora? Você até quer que eles chupem e eles não chupam. Por quê? Porque tem a mãe. Eles não vão pegar chupeta. Criança que de alguma forma pega a chupeta, existe uma carência dentro dela. De algum nível, em alguma configuração. Chupar dedo, também existe uma carência aqui, existe uma carência. E geralmente está relacionada à mãe. Mas Mara, eu fiquei o tempo todo em casa. Gente, estar em casa não significa estar presente. Estar em casa, a gente está em casa. Mas tá com a cabeça onde? Às vezes não estamos presentes. Me entendem? Então, a chupeta é um substituto da mãe. A criança que tem a mãe não quer chupeta. Não pega a chupeta. Você pode até tentar, ela não pega. Por quê? Porque ela tem a mãe. Pra que ela quer chupeta? Uma criança, então, que não tem, que tem essa carência em algum nível, sim, ela pega a chupeta. Tô vendo aqui as mensagens de vocês. A Yasmin linda, mamou até os 10 anos. Yasmin, no peito, na mamadeira, algo assim? Me fala do que é. Isso, olha, vocês estão falando que tentaram várias vezes, o filho não pegou. Então, assim, é muito importante, sabe, a gente começar a compreender o que tem por trás das coisas, tá? E muitas vezes, quando eu dou, por exemplo, preciso me acalmar, né? Não estou bem, preciso me acalmar. E aí eu dou uma chupeta, é algo externo. Algo externo. Esse algo externo, muitas vezes, esse e muitos outros algo externos, depois pode me tornar uma pessoa consumista. Porque assim, ok, não estou bem. Não tenho minha mãe para me acalmar. Tá vindo um outro negócio para me acalmar. Então, isso com o passar do tempo e dependendo das experiências que eu vivo, quando eu não estou bem, o que eu posso fazer é comprar, entende? Fazer alguma coisa para me acalmar. Entende? Tipo, preciso ir pro shopping. Preciso, sei lá o quê. Entra no nível de consumo. Porque aqui dentro, intrinsecamente, eu não encontro a calma. Então, eu preciso de algo externo para me acalmar. Gente, é muita coisa. E olha, para estudar o Vida Consciente, sabe aquela coisa assim que a gente tem que sentar, puxar a cadeira, então vamos estudar. E aqui eu tô trazendo assim, tipo, o que tá aqui em cima, na superfície para vocês. Na superfície. E aí tem muito por trás de tudo isso. Para suprir a falta de algo. Exatamente. Exatamente isso. Tudo certo até aqui? Estão conseguindo compreender?
E aí, assim, o simples fato do conhecimento, já começamos a limpar todos esses conteúdos. O simples fato de eu compreender, a transformação já começa a existir dentro de mim. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Também, exatamente. A Simone coloca ali o celular substituindo a mãe. E é exatamente isso. Quando o João tem nós presente, ele não tá com o celular. Ele não pega o celular. Quando eu me disponho a brincar com ele, quando eu tenho tempo para estar com ele, ele não pega o celular. Ele só pega o celular quando eu e o Rodrigo não temos possibilidade de estar com ele. Vamos falar algo. Tô vendo aqui as mensagenzinhas de vocês. O quanto vocês estão começando a compreender. Vamos falar sobre... Vamos falar sobre essa questão de ir para a escola. Quero falar algo para vocês que a gente está quase terminando nossa live. Então, olha só, bem importante. Bem importante. Então tá, começamos a levar nossos babies para a escola. Aí levamos para a escolinha, sei lá, 8 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Em alguma idade a gente leva para a escolinha. E aí, nesse levar para a escolinha, a criança chega lá, começa a chorar, e não quer ficar na escolinha. Aí a gente deixa, por quê? Porque tem que deixar, porque a gente tem que trabalhar, enfim, 1000 coisas. E a gente deixa às vezes nosso bebê chorando, ou nossa criança chorando. Aí às vezes a gente liga, né? Ai, sim, não vou esquecer de falar. Já lembrei de novo. Aí a gente liga dali uns 10, 15 minutos pra escola, perguntando como que a criança está. Geralmente o que a professora diz? Mãe, fique tranquila, ele está bem, ele está brincando, ele parou de chorar. Né? Geralmente é isso, a criança para de chorar. Só que eu vou falar algo pra vocês em relação a isso, sabe? Que a gente não se dá conta. E às vezes a gente se contenta com esse mãe, tá tudo bem, ele parou de chorar. No fundo, a criança para de chorar, não é porque ela se acalmou, não é porque está tudo bem. No fundo, a criança para de chorar porque não adianta chorar. Só isso. Entende? Não adianta chorar. Não significa que eu estou bem. Então também é algo para nós percebermos, sabe? Para nós percebermos. Olhar para isso, sabe? Porque não tem o que fazer. Eu paro de chorar porque não adianta continuar chorando. Simplesmente isso. Quantas vezes eu já vi as crianças, né, com os olhos cheios de lágrima. Entende? É isso. Então, assim, criança com olhar triste, né? Criança com olhar triste. Então, a gente, né? Por isso, novamente, a gestação consciente. Quando a gente tem uma gestação consciente, uma gestação planejada, faz com que possivelmente nós fiquemos mais tempo com nossos filhos, nós preparamos mais essas crianças. Por isso, gente, por isso, sabe? Por isso. Gestação consciente é o caminho, planejamento, programação, é o caminho, tá? Vou falar sobre o roer as unhas, para não esquecer, porque eu já tinha esquecido. Mara, o que acontece no roer as unhas? É um conflito oral? É um conflito oral. Mas também existe um outro conflito aqui. Então, dentro da biologia, nós somos uma evolução dos animais. Então, o que os animais usam para atacar, né, para se defender? As unhas e os dentes, certo? As unhas e os dentes.
essa memória está dentro de nós. Essa memória está dentro de nós. Então, o fato de eu roer as unhas muitas vezes está também relacionado a eu não poder mostrar minha agressividade, a eu não poder atacar você, porque se eu pudesse, eu te atacava, mas eu não posso. Então, o fato de roer as unhas muitas vezes está relacionado a essa agressividade que eu tenho que conter dentro de mim, ou as emoções que eu tenho que conter dentro de mim. E aí eu roo para tirar as minhas garras. E aqui vem qual que é a situação que tem por trás de tudo isso. É a impossibilidade da criança expressar os seus sentimentos. Lembro que já teve uma live que eu falei lá atrás, em algum momento aí, que nossos filhos, a gente impede eles não podem demonstrar a raiva deles, a gente não deixa eles demonstrarem que eles estão frustrados, que eles estão bravos. Nossa, não podem. Eles só têm que ser bonitinhos, amáveis e educados. Quando eles saem bravos com a gente, chateados, quando eles ficam com raiva de nós, o que a gente faz? Nossa, a gente repreende na hora. Eles não têm o direito de demonstrar os sentimentos deles. Eles são castrados a todo momento. A todo momento. Eles não podem demonstrar. Vocês veem as coisas que a gente faz com as crianças? Gente, olha só ser criança para saber o que é ser criança. A gente só quer que eles fiquem numa caixinha, educadíssimos, falando coisas bonitas, escutando, concordando com tudo e, enfim. E eles ficam muito bravos muitas vezes, muito chateados. Eu vejo o João, às vezes ele fica com raiva. E a gente não permite eles demonstrarem, porque não pode demonstrar. Porque é feio fazer isso. E aí, o que a gente pode fazer? Permitir nossos filhos demonstrar os sentimentos deles. Não estou falando nossos filhos serem mal educados, não estou falando isso. Mas permitir eles demonstrarem e ensinar eles a lidar com essa sensação. Então, assim, o quanto é importante a gente perceber o que se passa dentro de ti. E muitas vezes as crianças não sentem um ambiente seguro também para demonstrar o que se passa dentro dela. Muitas vezes nós falamos, você pode falar, né? Pode falar, mas no fundo não pode falar. Então tem muitos conteúdos por trás. Então, essa criança se expressar, falar aquilo que ela sente, falar aquilo que os sentimentos que ela tem, falar, eu nem falo, porque o que acontece? A criança, ela tem muita dificuldade para falar sobre isso, porque ela nem sabe o que é isso. A criança não sabe o que é chateação, ela nem sabe que essa palavra existe. Ela só tem uma sensação dentro dela. A criança não sabe o que é raiva. Ela nem sabe que isso existe, mas ela tem uma sensação dentro dela e que faz com que ela fique num estado estranho. E aí, nós sentamos com eles no segundo momento, conversamos com eles sobre isso e quem sabe a gente pode até dar um nome para essa sensação. Né? Quem sabe você esteja chateado. Ai, o que é estar chateado? É isso que você está sentindo agora. E quem sabe você esteja chateado comigo. E conversarem a respeito disso. Sim, mãe, estou chateado com você.
E aí, olha que lindo a gente permitir o outro falar sobre as sensações, sobre os sentimentos, e a gente escutar. E, Mari, o que a gente faz com isso? Às vezes nada, gente, às vezes não tem o que fazer. É só escutar, conversar, auxiliar ele a entender o que ele tá sentindo, por que ele tá sentindo isso. Só isso. Não tem o que fazer com isso. É isso. Bruxismo, a Isa, também está relacionado, né, a essa questão de querer atacar e às vezes não poder. Nossa, se eu pudesse, te mordia, mas não posso. Entendem? Então, meu convite para vocês que já têm filhos é olhar para os sentimentos dele e permitir eles demonstrarem e auxiliar eles a lidar com tudo isso. Olha que bacana que a gente pode fazer, né? Que bacana que a gente pode fazer. Mara, exatamente, dá a sensação da criança ser compreendida, acolhida, por mais que ela tenha um monstro junto dela. Porque quando a criança mostra o monstro dela, a escuridão dela, nós não queremos ver. Quantos de nós pais temos medo da escuridão dos nossos filhos? E vou dizer mais algo para vocês. Os nossos filhos são o nosso espelho e os nossos filhos expõem a nossa escuridão na nossa cara o tempo inteiro. Os nossos filhos têm o poder de ligar aquilo que é mais feio em nós. O nosso filho tem poder de fazer isso, porque os nossos filhos são nossos espelhos. E a gente tem tanto medo da escuridão dos nossos filhos, ou tanto medo da nossa própria escuridão, que eles trazem isso a todo momento. Quantas vezes você já perdeu a linha com os seus filhos? Quantas vezes você já despirocou com os seus filhos? Eles trazem isso, expõem na nossa cara aquilo que é mais horrível que nós temos dentro de nós. Quantas vezes a gente já se sentiu horrível fazendo algo que a gente fez? Nossos filhos têm o poder de trazer isso. E aí, quando nós sentamos e conversamos com eles, não importa a idade deles, e conversamos com eles sobre essas sensações, sobre esses sentimentos, ao mesmo tempo que nós ensinamos eles o que isso representa e como lidar com isso, nós também nos curamos ali. Entende? Nós também nos curamos ali. Então é o nosso momento. Porque antes de nós sermos pais, nós também somos filhos. Eu sempre lembro de como eu era criança e como eu lidava com as coisas. E eu faço de tudo para fazer de uma forma mais leve com o João. Sempre lembro dos meus medos, das minhas dificuldades, das minhas sensações. Eu era muito conflituosa na infância. Tinha muitos conflitos. E isso me ajuda muito a lidar com ele. Muito, muito, muito. Gratidão, gente, por todo o carinho de vocês. Mara, e como a gente reprograma nossos filhos? Como a gente reprograma nossos filhos? A Pri, meu filho não gosta de estudar. Pri, sabe o que criança quer? Só brincar. Criança só quer brincar. Linda, Érica. Como que a gente reprograma nossos filhos? Então, vamos imaginar que hoje aconteceu um evento muito complexo aqui em casa, né? Imagine que vocês tiveram um problema, algo aconteceu, por exemplo, você e teu esposo brigaram e os filhos escutaram essa briga, né? Escutaram o que aconteceu. Mara, o que eu faço? Né? O que eu faço? Posso reprogramar? Posso trabalhar essa experiência que eles tiveram aqui? Pode reprogramar e pode trabalhar isso com eles.
tem uma fase do sono que se chama fase REM. É aquela fase que a criança tá dormindo, que às vezes ela tá mexendo os olhinhos, mas que ela não vai acordar. É um sono bem profundo. No momento da fase REM, você pode ir lá no ouvidinho direito da criança, sempre no ouvidinho direito da criança, e você pode falar para ela sobre o evento, né? Olha, hoje a gente teve, né? Aqui em casa a gente viveu uma experiência diferente. O papai gritou, a mamãe gritou. Já está tudo bem. O papai e a mamãe estamos conversando e já está tudo bem. Nós resolvemos isso. Lembra que eu falei na live de ontem? Os filhos fazem, ontem, eu não sei quanto também, os filhos fazem tudo pelos pais. Tudo pelos pais. Lembra? Eu dei até um exemplo de separação. Então, nós resolvemos isso. Durma bem, tenha seu sono tranquilo, já está tudo bem, vai ficar tudo bem. Sempre evitem falar a palavra não, tá? Por exemplo, não tenha medo. Está tudo bem. Fique seguro, eu cuido de você. Sempre falar frases afirmativas e positivas, tá? Vocês podem fazer também, por exemplo, da gestação. Mara, aconteceu algo durante a gestação, do nascimento, vocês podem estar fazendo toda essa dinâmica, tá? Durante a gestação, vocês podem conversar com a criança dentro da barriga, vocês podem estar conversando com ela. Após o nascimento, vocês podem estar falando na fase REM. E, Mara, não consigo identificar qual que é a fase REM do meu filho. Não sei, me perco nisso, não consegui identificar qual que é essa fase, que é um sono mais profundo. É aquele sono que a criança não acorda. Mas se você não consegue identificar, vai lá nos primeiros 40 minutos de sono dele e fala no ouvido direito, tá? Por que ouvido direito? O primeiro micro-organismo que surgiu, né, no mundo, a entrada ela pela direita e a esquerda era a saída. Então, toda entrada é pro lado direito. Quando você quiser convencer alguém de algo, tipo, quero me mudar de casa, e quer convencer o seu esposo a mudar de casa, comece a falar no ouvido direito dele sobre a mudança de casa. E se já tiverem 10, 14 anos? E aí, assim, eles são maiorzinhos, né? Com 10 anos, eu super falaria. Ainda falaria. Por quê? Porque eles ainda são tico-tico com 10 anos. 14, quem sabe, 14, quem sabe assim, você vai, tem que testar. Testa para ver se ele teste, né? Teste. E lembrando, não precisa falar em voz alta, tá? Quando eles são pequenininhos, você pode falar em voz alta. Dificilmente eles acordam. Com 14 anos, se você falar em voz alta, ele pode acordar. Então, fale em pensamento. Se aproxime dele e fale em pensamento, tá? Você pode fazer isso. Tô vendo aqui as mensagens de vocês. Então, vocês podem reprogramar o filho de vocês da forma que vocês quiserem. Com os eventos, com as experiências. Por exemplo, a criança foi para a escola, foi mordida por um coleguinha, você teve que se afastar dessa criança hoje, por exemplo, teve que fazer uma viagem. Já vai começando a preparar a criança. Por exemplo, vou fazer uma viagem na próxima semana. Já começa a preparar ela. Olha, segunda-feira, mamãe vai viajar, vai acontecer isso, mamãe vai voltar tal dia, você vai ficar com a vovó. Tudo isso. Tanto para situações que já aconteceram, tanto para situações que vão acontecer. Isso, né? A linda mística. Então é muito importante, né, a gente trabalhar isso. Por exemplo, a criança teve uma situação na escola, brigou com os coleguinhas, porque o que acontece? Mesmo que bateu nos coleguinhas, brigou, mordeu os coleguinhas, muitas vezes tem uma sensação de culpa aqui dentro. E aí você trabalha isso com a criança, tá?
Oração de mãe tem um poder, exatamente isso. A Emily, as mães têm um poder gigante diante dos filhos, gigante. Meu filho apanhou da professora, depois não queria ir para a escola, Geralda, querida. Linda, Geralda. Essa semana foi diferente, ele está bem melhor. Perfeito. Certo, gente? Tudo bem? Hoje foi o nosso último dia da Semana do Vida Consciente. Foi bem gostoso, bem leve. Precisa ser assim. A gente tá aqui com um barrigão bem grande. Eu nem consigo mais fazer tantas coisas assim. Já tô começando a me recolher de verdade. E eu quero trazer para vocês o Biologia das Relações, pra gente falar sobre o masculino, sobre o feminino, esses papéis, essa experiência, o relacionamento. Mara, quando é que você vai trazer Biologia das Relações? Não sei quando eu vou trazer. Essa próxima semana eu vou dar uma descansada, porque essa semana toda a gente fez live e eu dou aula à noite. Então, na próxima semana a gente não vai ter lives, para eu dar uma descansada. E aí eu vou sentindo como vão as coisas. Aí a gente faz um movimento do Biologia das Relações. Tá bom, gente? Vai ser bem legal. Fiquem atentos para vocês virem com a gente. Aí eu vou trazendo essas informações para vocês. Fiquem acompanhando as redes sociais ou meu canal no Telegram, que eu vou trazendo as informações de quando que a gente vai fazer, enfim. Algo assim, bem gostosinho, igual a gente fez na semana do Vida Consciente. Gratidão a vocês por todo o carinho, por estarem aqui, por estarem participando, se expondo, colocando as situações de vocês, sempre com muito respeito, com muito carinho. Gratidão às minhas alunas que me acompanharam a semana inteira. Vocês são incríveis, 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 incríveis. E amanhã é Dia dos Namorados. Vamos ir descansar, nos preparar para amanhã, esse dia super importante, da gente olhar para nossas relações. Quem sabe quanto tempo faz que a gente não olha para nossa relação de casal. E aí, quem sabe amanhã é um dia para você olhar para isso e cuidar do quarto de vocês. Tudo isso. Gratidão, gente. Fiquem bem. Um ótimo final de semana para todos nós, tá? Beijo grande. Tchau, tchau.